O Dia dos Professores está chegando e nada melhor que um mimo mega especial para presentear nessa data, não é mesmo? Eu, Lara e Cristina, juntamente com a Fisher Fios, preparamos para você o tutorial desse mini cachepô em formato de lápis, super fofinho com essa tampa removível, com o encaixe aqui, para vocês fazerem tanto para presentear os professores dos seus filhos ou até mesmo para divulgar e vender aí no seu ateliê. Então, se você quer aprender o tutorial completo dessa peça, fica aqui nesse vídeo até o final. Lembre-se de se inscrever no canal da Fisher Fios, clicar no sininho de notificações, porque dessa forma, sempre que a Fisher trouxer um vídeo novo, você será avisada e ficará por dentro de todo o conteúdo que a Fisher traz para vocês aqui no canal do YouTube. Deixa também o seu like nesse vídeo, porque dessa forma o vídeo tem mais alcance. Então, quanto mais like, mais crocheteiras têm acesso a esse conteúdo gratuito. Então, já prepara aí o seu fio refinado e vamos juntas produzir esse mini cachepô em formato de lápis. Vamos então à lista de materiais necessários para fazer o nosso cestinho lápis. Gente, muito fofinho, ó, já vem aqui com o crochêzinho de encaixe para a tampa ficar fixa aqui, ó, no nosso potinho. Pode ser utilizado tanto para guardar clipes, olha só que legal, guardar fitas. Então, aqui a professora vai ter diversas possibilidades de uso com esse mini cachepô super fofinho. E para esse mini cachepô, nós vamos utilizar o fio refinato da Fisher Fios, que é o fio de malha extra premium com 15 milímetros, tá vendo? Ele é mais fininho, vai deixar a nossa peça assim mais delicadinha. Mas você pode experimentar também com o fio de malha extra premium de 25 milímetros e o fio de malha extra premium, que é o Nubble de 35 milímetros, para você experimentar uma textura um pouco diferente, tamanho diferente, tá? Você pode utilizar a mesma receita, porém utilizando o fio mais grossinho, que ele vai ficar bem grandão e vai ficar bem bonito também. Então, solta aí a sua imaginação e utilize os fios Fisher para produzir vários mini cachepôzinhos desse daqui, tá? Na videoaula com vocês, vou utilizar o fio refinado. E na descrição do vídeo aqui embaixo também estarão todas as cores que eu utilizei, tá? Bem detalhadinho, explicadinho para vocês. Nós vamos precisar também do fio Decora, que é o fio de bordado da Fisher, aqui na cor preta, pra gente fazer aqui o bordado do rostinho aqui, ó, a sobrancelha, tá? Vamos precisar de 2 olhinhos para amigurumi, número 12, tá? Esse aqui é o tamanho 12. Vou estar utilizando agulha de 4 milímetros. Vamos precisar de agulha de tapeceiro, uma agulha de costura mais fininha para a gente poder bordar ali o rostinho. Tesoura e isqueiro para a gente fazer os arremates. E para poder pregar aqui o olhinho, eu vou estar utilizando a Tec Bond, a número 3, tá? Para pregar esse olhinho aqui, você pode utilizar ou a cola Pega Mil ou a Tec Bond número 3, que ela é mais grossinha, mais viscosa, tipo um siliconezinho. Então, ela vai pregar aqui, ó, vai prender o olhinho aqui com mais facilidade, tá? Então, esses são todos os materiais necessários. Vamos lá começar a produzir essa fofura. Vamos começar pela base, utilizando aqui a cor rosé. Nós vamos iniciar fazendo pontos baixos no nosso círculo mágico, tá? Vamos precisar de 8 pontos baixos. E o primeiro nós vamos simular para o acabamento da nossa peça ficar bem bonito. Então, antes de passar a minha agulha aqui no meu círculo mágico, eu vou pegar essa alcinha aqui de cima, laço e trago ela aqui por baixo do meu círculo mágico, tá vendo? Laço novamente o fio que tá vindo do rolo ali e trago aqui pra frente, voltando por baixo do círculo mágico. Agora, eu vou segurar aqui meus fios para não se soltarem e vou retirar a minha agulha. Volto com a minha agulha, passando ao contrário, prendendo novamente as duas alcinhas. Laço o fio que tá vindo do rolo e fecho. Tenho aqui o meu primeiro ponto baixo simulado, sem precisar dar nenhum nozinho. E dessa forma, o nosso acabamento vai ficar muito mais bonito. Então, esse já é o primeiro ponto, nós precisamos de 8, vamos fazer mais 7. Para fazer o ponto baixo, você vai passar a sua agulha no círculo mágico, laça o fio que está vindo do rolo, traz ele aqui para frente
ficou com 2 laçadas na sua agulha. Vem novamente no fio que está vindo do rolo, laça e fecha essas 2 laçadas. Dessa forma, você tem um ponto baixo. Então, aqui, você vai repetir até você ter 8 pontos baixos aqui nesse círculo mágico. Finalizados os 8 pontos baixos, nós vamos puxar essa pontinha aqui do fio, fecha esse círculo mágico. De início, não precisa fechar ele todo, tá? Agora, nós vamos fazer aqui um fechamento de carreira. Porque percebe que todos os pontos têm essa alcinha aqui em cima que fecha, formando o nosso círculo, tá vendo? Esse primeiro ponto aqui que nós simulamos não tem essa alcinha. Para isso, nós vamos fazer o fechamento da carreira, que é simplesmente aumentar aqui um pouquinho essa alcinha do fio. Venho aqui na alcinha do segundo ponto, tá vendo? A primeira alcinha aqui, ela corresponde ao segundo ponto, porque o primeiro ponto não tem essa alcinha. Pego o meu fio, a minha laçada aqui, e levo ela lá para trás, dessa forma. Agora, eu ajusto. E o meu primeiro ponto já tem uma alcinha aqui em cima, igual aos outros. E o nosso círculo fechou certinho. Nós vamos diminuir aqui, para essa alcinha não ficar muito grande, e o acabamento lá por dentro da nossa peça ficar mais bonito. Agora, nós vamos trabalhar pontos baixos centrados. Então, você vai vir aqui no primeiro ponto, que é o ponto que nós simulamos aqui, tá vendo? Todos os pontos baixos têm esse formato de Vzinho. Para fazer o ponto baixo centrado, nós vamos passar a nossa agulha aqui no meio desse Vzinho. Então, você vem aqui com a sua agulha, ó, esse aqui é o primeiro ponto que nós simulamos. Passa no meio dele, vem aqui atrás, ele tem 2 alcinhas aqui atrás, tá vendo? Todos os pontos têm essas 2 alcinhas. Você sai também no meio dessas 2 alcinhas. Dessa forma, o seu ponto baixo vai ficar o ponto baixo centrado. O movimento é o mesmo lá da carreira anterior, tá? Agora, você prende aqui a alcinha do fechamento da carreira, fecha o primeiro ponto baixo. Aqui, nós vamos trabalhar aumentos em todas as carreiras. Então, você vai voltar no mesmo lugar, passando aqui no meio do ponto, saindo aqui atrás no meio do ponto, laça o fio que tá vindo do rolo, traz ele aqui pra frente. Voltando pelo mesmo lugar que você iniciou passando a agulha. Ficou com as 2 laçadas, você pega o fio do rolo novamente e fecha essas 2 laçadas. Então, temos aqui o primeiro aumento. No próximo ponto, vamos repetir o mesmo processo. Você vem aqui no meio do ponto baixo, sai aqui atrás também no meio, laça o fio que tá vindo do rolo, traz aqui pra frente, estica a sua agulha até ela ficar assim retinha, tá vendo? Dessa forma, as 2 alcinhas aqui encontram a mesma altura e os seus pontos terão a mesma média de tamanho. Então, fecho o primeiro ponto, no próximo ponto, eu repito aqui no mesmo espaço. E aqui, durante toda a carreira, você vai repetir 2 pontos juntos no mesmo ponto da base. Finalizou, você vai fazer novamente o fechamento da carreira. Puxa, levando o fiozinho lá pra trás. Vai diminuir aqui o tamanho da alcinha. Agora, você já pode puxar aqui para fechar todo aqui o meio do seu círculo mágico, tá vendo? E aí, você vai continuar seguindo com as carreiras de aumento. Nessa carreira aqui, nós vamos trabalhar um ponto sozinho, seguido de um aumento. Então, você
passa aqui no meio do ponto, laça o fio, prende aqui a alcinha do fechamento da carreira, o primeiro ponto você sempre prende a alcinha do fechamento da carreira. Então, o ponto sozinho, no próximo, um aumento. Um ponto sozinho, no próximo, um aumento. Você vai repetir esse processo até o final da carreira. Novamente, faz o fechamento da carreira. E agora, você vai trabalhar a última carreira de aumentos aqui. Trabalhando com a sequência de um aumento seguido de 2 pontos sozinhos. Então, agora você inicia novamente com um aumento. Então, faz um aumento. E aí, aonde tem aumento na carreira anterior, você faz 2 pontos sozinhos. 1, 2. Aonde tem um ponto sozinho, você faz um aumento. E aonde tem um aumento, você faz 2 pontos sozinhos. E dessa forma, você vai repetir também até completar ali a sua carreira. Finalizo a carreira aqui com 2 pontos sozinhos. Já vou ajustando a minha peça para ela começar a dobrar assim, com o avesso lá por dentro. E agora, nós vamos fazer 3 carreiras de pontos baixos centrados, sem nenhum aumento. Então, aqui agora serão somente ponto baixo sobre ponto baixo, sem aumentos, tá? Um ponto para cada pontinho da base. Finalizando aqui as 3 carreiras de pontos baixos sem aumentos, nós vamos puxar um pouquinho o nosso fio, cortar aqui, e vamos fazer já os acabamentos e esconder essas pontinhas de fio aqui, porque nós vamos já iniciar com a próxima cor. Então, aqui, puxei o meu fio, trouxe ele todo aqui pra frente. Venho aqui, na primeira alcinha, como se eu fosse fazer um fechamento de carreira, pego o meu fio, levo ele lá pra trás, e volto aqui por dentro, nessas 2 alcinhas aqui de dentro do ponto, tá? A alcinha aqui de baixo, ó, entro de baixo pra cima, e vou sair na alcinha aqui de cima, no meio aqui do ponto, tá vendo? Pego o meu fio que eu acabei de levar lá pra dentro e puxo ele aqui por cima e trago aqui pra dentro novamente. Ajusto aqui o tamanho dessa alcinha. E dessa forma, eu já tenho simulado aqui a alcinha da carreira, deixando o acabamento da peça invisível. Agora, eu vou passar essa alcinha aqui, ó, no meio das alcinhas, ó, enrolando aqui, tá vendo? Venho aqui no meio da alcinha do ponto, pegando somente a alcinha aqui de dentro e vou enrolando esse fio, levando ele lá pra dentro da peça. Dessa forma, esse fio já vai ficar escondido aqui dentro da peça e já vai ficar preso. Você não vai precisar ficar dando nozinho, nem utilizando cola para poder prender aqui. Enrolou aqui até ficar só uma pontinha pequenininha. É só ajustar, ó, sua peça vai ficar dessa forma e nós vamos fazer o ponto baixo aqui por cima. Esse fiozinho aqui do meio, ó, vira a minha peça do avesso
Vou utilizar a agulha de tapeceiro para poder esconder. E vou levar ele por dentro das alcinhas. Encontra uma alcinha lá por dentro da peça. Passa a sua agulha, fecha um nozinho. Passem mais algumas alcinhas aqui para poder esconder esse nozinho embaixo do ponto. E aí, você vem e corta bem rente para que fique escondido lá dentro. Então, já fez esse acabamento aqui do meio. Agora, nós vamos trocar de cor. Vou pegar aqui a cor alumínio. E nós vamos fazer uma carreira de ponto baixo centrado. Eu venho aqui, ó, no primeiro ponto, passo o meu fio aqui no meio, faço o primeiro ponto baixo. E vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto da carreira. Pego o fiozinho aqui e vou esconder da mesma forma. Vou passando ele aqui, enrolando nas alcinhas da minha peça, para que ele fique bem preso e escondido aqui dentro. Prendeu, é só seguir com a carreira de ponto baixo centrado. Finalizou a carreira de ponto baixo centrado aqui com a cor alumínio, você vai repetir o mesmo acabamento que você fez aqui embaixo e você vai subir 5 carreiras com a cor solar, repetindo o mesmo processo, tá? Para fazer a troca de cores, corta o fio ali, faz o acabamento, inclui o fio solar e aí você segue com as 5 carreiras, tá? É só repetir o mesmo processo. Então, aqui agora é uma com a cor alumínio e depois 5 com a cor solar. Eu vou finalizar aqui todas as carreiras de subida da nossa peça e volto pra gente poder dar continuidade. Finalizou as 5 carreiras de subida, nós vamos pegar o nosso fio e vamos dar 5 voltas aqui em torno de toda a nossa peça. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. A volta conta sempre quando chegar aqui no início da carreira de novo, tá? Então, corto o meu fio. Vou pegar, puxar aqui toda a pontinha dele, até sair todo esse fio aqui. Da mesma forma que a gente fez o acabamento nas carreiras para poder trocar de cor, nós vamos fazer agora. Então, pega o seu fio, pega a sua agulha aqui de trás para frente, puxa o seu fio, levando ele todo lá para dentro. Volta aqui por dentro da peça, vem aqui nas duas alcinhas, ó, saindo no meio do ponto. E puxa o fio novamente todo aqui para dentro, para simular a alcinha ali de cima do ponto. Ajusto aqui o tamanho da alcinha. E agora, nós vamos contornar toda a nossa peça com pontos baixíssimos. Essas 5 voltas dão a quantidade suficiente de fio para contornar a nossa peça aqui com pontos baixíssimos, tá? Então, venho aqui no primeiro ponto, passo a minha agulha, venho no próximo, fecho o ponto baixíssimo. Dessa forma, vou contornar aqui toda a peça. Lembrando de não fazer esses pontos baixíssimos muito apertados, tá? Para não repuxar e nem emborcar a sua peça. Pode deixar eles mais soltinhos para o acabamento da sua peça ficar ainda mais bonito. Lembrando que com um rolinho de fio, a gente vai levar em consideração aqui os 2 fios que mais utilizam, né? Que mais vão ser utilizados, que no caso aqui é o solar e o rosé. Com um rolinho deles, você consegue fazer entre 4 e 5 cestinhos desse daqui, tá? Vai depender do seu ponto, da tensão do seu ponto. Se o seu ponto é um pouquinho mais frouxo,
consome mais fios, então ele vai render menos. Se o seu ponto é mais apertado, consome menos fios, ele vai render mais, tá? Mas em média, entre 4 e 5 cestinhos desse. Finalizei aqui o último ponto baixíssimo, ó, o primeiro foi bem aqui. Pego o meu fio, puxo ele todo aqui pra cima. Agora eu vou pegar a minha agulha de tapeceiro, venho no primeiro ponto baixíssimo, de baixo pra cima, e passo meu fio, levando ele lá pra cima. Vou voltar no último ponto baixíssimo e passando embaixo aqui das duas alcinhas aqui de cima do ponto, levo o meu fio lá pra dentro. Simulei também uma alcinha aqui na minha peça. Agora, eu viro aqui a minha peça e vou esconder essa pontinha de fio ali dentro, ó, passando a minha agulha sempre embaixo das alcinhas dos pontos, tá? Encontro uma alcinha aqui por dentro, dou um nozinho. Se você preferir, pode vir com um pinguinho de cola também e arrematar que funciona, tá? Agora é só cortar bem rente, ó. Já ficou um cestinho bem bonitinho, já com cara de lápis. Agora, nós vamos reservar essa parte aqui e vamos fazer a nossa tampinha. Eu vou fazer aqui com vocês a ponta do lápis utilizando a cor alumínio para ficar mais fácil a visualização. Mas para ficar mais bonitinho, ficar mais com cara de lápis de professor, você pode utilizar a cor preta, tá? Porém, o preto aqui no vídeo, a gente não consegue ver os pontos, tá vendo? A gente não consegue ver essas alcinhas do ponto com facilidade, então acaba dificultando a visualização do tutorial. Por isso, eu vou fazer com a cor alumínio, para que vocês consigam ver certinhos os pontos, mas você vai fazer aí a pontinha do seu lápis preta, ou da cor que você desejar, tá? Então, para a ponta do lápis, nós vamos iniciar com o círculo mágico também, porém, aqui nós vamos fazer 6 pontos baixos. Vou simular o primeiro ponto, da mesma forma que fizemos com a base ali do nosso cesto. Retiro aqui a minha agulha, volto ela ao contrário. Fecho aqui o primeiro ponto. Então, vou fazer mais 5, porque nós precisamos de um total de 6 pontos, tá? Finalizou os 6 pontos baixos, vamos fechar aqui o nosso círculo mágico. Faz o fechamento da carreira da mesma forma que a gente já vem trabalhando. Puxo a minha alcinha aqui, levando o fio lá pra trás. Ajusto aqui, como fica uma peça menorzinha, dá um pouquinho mais de dificuldade de trabalhar, mas é só fazer com calma e paciência que vai dar certo, tá? Aqui na segunda carreira, nós não teremos aumentos, tá? Vamos fazer 6 pontos baixos, um ponto para cada pontinho da base, sem nenhum aumento. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vira a peça aqui, ó. Como não tem nenhum aumento, ela vai emborcar, é normal, tá? Já pego esse fiozinho aqui, já vou esconder. Passo ele aqui embaixo das alcinhas. Faço um nozinho para poder prender.
E aí, corto bem rente. Agora, na próxima carreira, nós vamos trabalhar os aumentos. Então, eu vou fazer aqui o fechamento da carreira. Vai ficar um pouquinho repuxado, porque aqui nós trabalhamos uma carreira sem nenhum aumento, então ele emborca a nossa peça mesmo. O nosso objetivo é que fique essa pontinha aqui dessa forma mesmo, tá? Ajusto aqui a alcinha, venho no meio dos... venho aqui no meio dos pontos, ó. Sempre trabalhando ponto baixo centrado, tá? Fecho o primeiro ponto, volto no mesmo lugar, fecho o segundo, e aí vamos fazer aqui um aumento para cada pontinho da base. Finalizou a carreira de aumento, vamos fazer aqui o fechamento da carreira. E vamos fazer mais uma carreira de ponto baixo sem nenhum aumento, tá? Então, venho aqui no próximo ponto, laço meu fio. Sem aumento. Um ponto baixo para cada ponto da base. Fica dessa forma. Finalizou. Na próxima carreira, nós vamos fazer aumentos novamente. Agora, nós vamos trabalhar um ponto baixo sozinho, seguido de um aumento. Então, eu ajusto aqui o meu fio. Laço ali, trago aqui pra frente. Um ponto sozinho, seguido de um aumento. Um ponto sozinho, seguido de um aumento. Vamos repetir até o final da carreira. Ó, aqui já vai formando a ponta do nosso lápis. Agora, nós vamos fazer mais uma carreira sem nenhum aumento. Então, um ponto baixo para cada ponto da base. Finalizou, corta o seu fio, faz o acabamento da mesma forma que nós já fizemos nas outras carreiras. Puxo o fio aqui para trás, venho aqui por dentro, pego as duas alcinhas e puxo o meu fio. Vou esconder esse fio enrolando aqui.
Agora, nós vamos incluir a cor manteiga. Vou iniciar aqui fazendo um ponto baixo para cada ponto da base. Então, a carreira toda de pontos baixos. Finalizou a carreira, vamos voltar à carreira de aumentos. E aqui nós vamos fazer um aumento seguido de 2 pontos sozinhos, tá? Então, inicio aqui com 2 pontos juntos. No próximo ponto, um ponto sozinho. Dois pontos juntos. Um ponto sozinho. Vamos repetir essa sequência até o final da carreira. Finalizou, faz mais uma carreira de pontos sozinhos, sem nenhum aumento. Finalizou a carreira de pontos sem aumento, vamos fazer mais uma carreira com aumentos. Aqui, agora, nós vamos trabalhar 3 pontos sozinhos, seguidos de um aumento. Então, 1, 2, 3. Sempre observa se tá passando no meio do ponto ali certinho, tá? E um aumento. 1, 2, 3. E o aumento. Dessa forma, vamos repetir por toda a volta e depois vamos fazer mais uma carreira sem aumentos. Finalizou, nós vamos para a nossa última carreira, onde nós vamos fazer 14 pontos, um aumento, depois mais 14 pontos e um aumento, tá? Para ficarmos com a mesma quantidade de pontos que nós temos aqui no nosso cestinho. Finalizo aqui com um aumento. Vou pegar o meu fio aqui, dar 5 voltas em torno da minha peça, da mesma forma que nós fizemos aqui no cachepô, tá?
Puxo o meu fio aqui para poder fazer o acabamento. Venho aqui de trás para frente na minha peça. Levo o meu fio lá para trás. Venho aqui por dentro. E puxo. Vou deixar essa pontinha de fio aqui reservada. Vou puxar ela para ela ficar reservada assim para fora. E por dentro dessas alcinhas aqui na minha peça, tá vendo essas alcinhas aqui de dentro do ponto? Eu vou iniciar uma sequência de pontos baixíssimos. Então, venho aqui no primeiro, laço meu fio, venho na segunda alcinha, fecho o ponto baixíssimo, e dessa forma eu vou fazer em torno de toda a peça aqui. O último ponto é esse aqui, ó, do lado aqui desse primeiro, tá? Fez o último ponto, e aí você vai seguir fazendo pontos baixíssimos, pegando somente as alcinhas de trás do ponto baixíssimo da carreira anterior. Aqui, você pode utilizar esse fiozinho aqui como guia, ou você pode vir colocar um marcador de ponto para você saber na hora que você está finalizando sua carreira, tá? Você vai seguir fazendo 5 carreiras de pontos baixíssimos. Sempre pegando nas alcinhas de trás, tá? Aqui não tem fechamento de carreira, são 5 carreiras aqui de forma contínua, tá? Finalizou aqui as 5 carreiras de pontos baixíssimos, vai ficar dessa forma, e é esse detalhe aqui que vai formar a tampinha que prende aqui a nossa peça, tá? Agora, você vai cortar o seu fio, deixando um pedacinho aqui para poder fazer o acabamento. Puxa o fio aqui pra frente. Vem aqui no primeiro ponto baixíssimo, passa o seu fio ali, ó, passando nas duas alcinhas, tá vendo? Volta no último ponto baixíssimo e leva o seu fio lá pra dentro. Ajusta, ó, só você puxar assim, esticar, que ele fica retinho. Temos aqui o acabamento na nossa peça. Agora, é só levar esse fio aqui lá por dentro. Eu vou levar até sair junto com essa pontinha aqui lá do início. Você vai passando por baixo das alcinhas. Saiu aqui do lado dessa pontinha inicial, você dá um nó aqui, um nó bem firme, tá? Um nó duplo. E aí, você só corta aqui as pontinhas, tá? Ajusta. Agora, você vai pegar esse fiozinho aqui lá das 5 voltas iniciais que nós deixamos e vai trazer ele aqui, ó, passando pelos pontos em cima das duas alcinhas aqui, tá? Não é por baixo delas. Puxa o fio até ele sair todo aqui na frente. E agora é só fazer uma carreira de pontos baixíssimos aqui na sua peça. Lembra de deixar esses pontos mais soltinhos, tá?
Não aperta demais, porque nós não queremos essa peça repuxada. Então, contorno aqui toda essa parte aqui da tampa com os pontos baixíssimos. Chegou lá no final, faz o acabamento, esconde o fio, e aí nós vamos começar a fazer o rostinho do nosso mini cachepô. Claro que se você quiser deixar sem rostinho, é só arrematar e vai estar pronta a sua peça, tá? Caso você queira fazer, bordar o rostinho ali na sua peça, é só continuar assistindo aqui o vídeo. Para bordar aqui o nosso rostinho, nós vamos iniciar com os olhinhos, tá? Aqui, ó, eu cortei, opa, cortei a ponta dos olhinhos, deixei só um pedacinho pra gente poder encaixar aqui na nossa peça e colar. Vou pegar a Tec Bond. E aí, eu vou passar a cola aqui, ó, nessa pontinha, tá vendo? E aí, ela escorre ali pra base do olhinho. Sempre com muito cuidado para não colar os dedos. Nós vamos contar 1, 2 pontos aqui. Nós vamos contar 1, 2 pontos, e aqui no terceiro, nós vamos colar o nosso olhinho. Pressiona um pouquinho para dar tempo da cola agir, ó, prender. Vamos para o segundo. Nós vamos pular aqui 1, 2, 3, 4 pontos. No quinto, nós vamos aqui no terceiro e aplica o olhinho novamente. Aplicou o olhinho, agora nós vamos pegar uma agulha de costura normal e o fio decora. Você vai passar o seu fio decora na sua agulha de costura, ó. Deixa o fio duplo assim, tá vendo? Passa igual a linha de costura mesmo e prende as duas pontas aqui com um nó duplo, tá? Para bordar a sobrancelha, você vai vir aqui no ponto do lado, tá vendo, ó? Na carreira do lado da onde está o seu olhinho, embaixo do primeiro ponto. A sua agulha tem que sair lá de dentro para fora, aqui embaixo, tá vendo? Você vem aqui, passa a sua agulha para ela sair aqui embaixo, dessa forma. E agora aqui, na carreira que você prendeu o seu olhinho, no lado do ponto, ó, o seu ponto tá aqui, você vem aqui mais ou menos no meio dele, na alcinha que fica bem do ladinho, e puxa o seu fio aqui por dentro. Ajusta já para essa sobrancelha ficar mais erguida, e aí ela vai ficar dessa forma aqui. Pega o seu fio, você vai cortar deixando uma pontinha aqui, pra gente poder fazer o acabamento. Você vai puxar uma das pontas do fio aqui embaixo da alcinha do ponto, ó, dessa forma, para ficar uma alcinha de cada lado. Assim, nós vamos finalizar com o nó e prender aqui, para não se soltar. Só muito cuidado para não repuxar demais ali a sobrancelha e emborcar a sua peça, tá? Então, dei um nozinho aqui. Corto o meu fio, deixando uma pontinha ali bem pequena, para poder queimar. Venho aqui na pontinha do nó do início aqui, também corto.
E para fazer um acabamento ficar mais seguro, junto aqui essas duas pontinhas. Tem que estar as duas erguidas aqui assim, ó, bem próximas. E aí, eu venho com isqueiro e queimo as duas. Dessa forma, elas não vão se soltar ali. Essa outra aqui da mesma forma. Queima, prende ali no fio. Ó. Tá pronta a primeira sobrancelha, você vai repetir o mesmo processo ali na segunda. Ó, finalizou as sobrancelhas, agora nós vamos bordar a boquinha. E você vai ter como referência essas duas carreiras aqui do meio e essa carreira aqui embaixo dos olhinhos, tá? Então, nós vamos primeiro ao lado dos pontos aqui da carreira do meio, das duas carreiras do meio. Passa aqui novamente a sua agulha ao lado das duas carreiras do meio, leva o seu fio. Porém, você não vai fechar tudo aqui, ó. Você vai deixar essa sobrinha aqui. Você vem no meio dessas duas carreiras, na carreira aqui embaixo dos olhinhos. Tá vendo? Passa o seu fio aqui, volta com ele no mesmo lugar, leva a sua agulha lá pra dentro. Agora sim, só vir aqui com a sua agulha de tapeceiro. E aí, você vai arrumando os fios e puxando. Pega aqui. Ficou frouxo aqui, você puxa o seu fio. Arruma. E aí, você puxa a sua agulha aqui por dentro. Ó. Prontinho, bordou aqui a boquinha. Agora é só cortar e esconder da mesma forma que você fez ali com os olhinhos, tá? Finalizou, só ajustar a sua peça e vir aqui e incluir a sua tampinha. Olha que fofura que fica esse mini cachepô. Você pode colocar aqui dentro bombons, balinhas, para poder presentear os professores aí e para poder oferecer esse produto para suas clientes, tá? E esse é o resultado final da nossa peça. Espero muito que você tenha gostado dessa aula. Deixe aqui embaixo nos comentários o que você achou desse tutorial. Se você chegou até aqui e ainda não segue a Fischer Fios, é só clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Quando você ativa o sininho, você fica por dentro de todo o conteúdo gratuito que a Fischer traz aqui no YouTube para você. E você não precisa nem ficar procurando, porque com o sininho ativado, o YouTube sempre vai te avisar quando a Fischer publicar um vídeo novo aqui, tá bom?
Deixa também o seu like nesse vídeo, porque o like ajuda muito no alcance. Então, quanto mais like o vídeo tem, mais crocheteiras têm acesso a esse conteúdo gratuito que a Fisher disponibiliza para vocês aqui no canal. Quando fizer a sua peça, lembre-se de ir lá no Instagram e marcar @FisherFios e @SouLariCristina, que vai ser um prazer estar vendo as peças que vocês reproduzem através dos tutoriais gratuitos aqui do canal da Fisher, tá bom? Espero muito que você tenha gostado dessa aula. Um beijão e até o próximo vídeo.